Olá, pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre só quero contar a alguém. Se você quiser saber o que eu tenho para dizer sobre isso, eu sei que parece pouco, mas é bastante coisa. Fica aí que a gente vai trocar uma ideia. Vambora! Muito bem, para começar, vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise e, por consequência, criadora de conteúdo. E hoje, então, nós vamos falar sobre este tema que eu escolhi, que é só quero contar a alguém. Por que eu escolhi falar desse tema, né? Por que eu escolhi falar sobre isso, na verdade? Porque eu percebo que, enquanto sociedade, eu me incluo nisso, a gente tem se fechado cada vez mais. Dá trabalho a gente se expor, né? Dá trabalho a gente se abrir. Dá trabalho a gente defender quem a gente é. É muito mais fácil a gente atender as expectativas dos outros em termos de trabalho, por assim dizer, né? E dar conta depois do que fica na gente, do mal que faz pra gente, do que o contrário, né? E aí eu quis trazer esse vídeo justamente pra gente pensar um pouco mais, desculpa o barulho, pra gente pensar um pouco mais sobre isso, né? Pra gente pensar a importância do compartilhar, né? Pra gente pensar a importância da gente se abrir com o outro, a importância da nossa voz, né? Então é sobre isso que eu quero conversar e foi por isso que eu escolhi esse tema, tá? Então vamos lá. Por que que a gente, por que que a gente nada, isso eu já falei. Tô olhando pra baixo que meu roteiro ficou pra baixo, tá? Qual a importância da gente se abrir, né? E por que que a gente faz o que a gente faz? Bom, a importância da gente se abrir é justamente para que a gente, primeiro, né, para que a gente coloque a nossa voz no mundo, para que a gente se conheça, né, também, e para que a gente se sinta menos sozinho, né? Aí já emendando com a terceira pergunta, é por que a real conexão com o outro só acontece quando a gente se abre, né? Então, é importante a gente entender que a gente se conecta na vulnerabilidade. Ninguém se conecta na dominância, como eu costumo dizer. Como eu já falei aqui em alguns vídeos, né? A gente não se conecta com os outros, tanto se a gente estiver numa posição de muito destaque, de liderança, sabe assim? A gente se conecta de igual para igual. No sentido de que a gente se conecta quando a gente expõe as nossas vulnerabilidades. E para que a gente exponha as nossas vulnerabilidades, a gente precisa contar o outro que a gente tá sentindo, pensando, passando, entendeu? Então essa é a importância da gente se abrir. Se a gente não se abre, além da gente não imprimir nossa voz no mundo, além das pessoas não nos conhecerem, né? A gente não se conecta verdadeiramente com o outro. Porque ficam o quê? Não duas cascas vazias, porque nós não somos vazios. Mas ficam duas pessoas ali fechadas e em si mesmadas. Isto é, dentro de si. Né? Com esse movimento de estar em si mesma, por isso em si mesmada, entendeu? E aí a gente precisa entender que sem que a gente gere essa conexão, a nossa necessidade de ser amado vai por água abaixo, muitas outras necessidades vão por água abaixo. Porque a maioria das nossas necessidades, especialmente as afetivas, dependem de um outro. Depende do outro. Quer a gente goste, quer não. Depende do outro. A gente precisa do outro para satisfazer as nossas necessidades. E a gente só vai conseguir sanar essas necessidades se a gente se conectar. E a gente só vai se conectar se a gente se abrir. Ah, veja bem, paramos no mesmo lugar. Entende? Então, eu dou risada porque eu me sou muito tonta, né? Mas enfim. Então, é importante a gente entender que a gente precisa aprender a se expor. Voltar a se expor. A gente precisa aprender a se conectar, a se abrir, a estar disponível para essa conexão. Senão, como é que faz? Entendeu? Senão a gente vai ficar um monte de gente solitária. Tanto em solidão, porque numa sociedade em que você não tem espaço para ser você, isso gera inevitavelmente a solidão, quanto solitária. E aí, a gente precisa entender, então, qual é a importância da nossa voz, né? Cada um de nós tem algo a oferecer, né? A gente tem conteúdos nossos internos a oferecer. O meu ponto de vista é diferente do seu. Os nossos pontos de vista, os nossos pontos de vista, eles podem se agregar, eles podem se complementar. Como é que a gente vai saber se acontece essa complementação se a gente não sabe? Não vai saber. Entende? Então é importante que a gente ouse fazer esse movimento. Que a gente ouse colocar a nossa voz no mundo, que a gente ouse ser a gente. Que inclusive já era o próximo tópico que eu ia falar. É muito importante. Entendeu? É muito, 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 muito importante isso. Pra gente poder se conectar,
para que a gente possa mesmo colocar a nossa voz no mundo, e a nossa voz no mundo, ela é importante não porque a gente é especial, não, mas porque a gente pode ajudar outras pessoas. A gente se salva ajudando o outro, a gente se salva se conectando com o outro. Você não vai se salvar sozinho, por melhor que você seja, por mais independente que você seja. Existem algumas necessidades nossas que a gente só consegue sanar com o outro, através desse outro. Ah, mas não tem a mais. A necessidade de ser amado, por exemplo, é uma delas. Não há o que você faça que vai, de alguma maneira, sanar a sua necessidade de ser amado. Ah, mas eu me amo. Sim, você se ama. É suficiente, mas não só. Entende? Então é muito importante que a gente tenha isso muito claro. Que a gente entenda isso de uma vez por todas. Para que a gente pare de se iludir. Para que a gente pare de criar coisa onde não tem. Para que a gente pare de se achar tão autossuficiente assim. Não somos. Por melhor que sejamos, não somos tão autossuficientes assim. A gente ainda precisa do outro. É importante a gente entender isso aqui. E a gente não tem aquele outro pra gente se conectar se a gente não se abre. Entende? E aí, então, essa é a importância da sua voz, né? Para que você se conecte com o outro, para que o outro te conheça e para que você possa também se salvar no outro. Tudo isso envolve estar no mesmo lugar. E para que você possa também ajudar o outro. Sim, a sua voz pode ajudar os outros. Tá? E aí, a gente precisa entender a importância, então, da nossa voz, né? Da nossa voz no mundo, né? De externar a gente. É porque a gente é especial, não sei o quê. Cara, todo mundo é especial. Todo mundo tem algo a oferecer. Todo mundo tem algo a agregar. Por que a gente é egoísta e não compartilha? Entende? Então, a gente precisa encontrar uma forma de reaprender a se expor, a compartilhar mesmo o que a gente pensa, o que a gente sente, a nossa vida, as nossas questões, aprender a fazer isso, reaprender a fazer isso, para que a gente possa tanto ajudar o outro, quanto para que a gente possa se salvar, tanto no outro quanto na gente mesmo. A gente não se conecta sem se expor. A gente não se conecta com a ausência da vulnerabilidade. Não tem como, tá? E aí, então, pra fechar, né, isso... O que eu escrevi aqui, será? Não consigo entender minha própria letra, mas enfim. Então, conclusão, né? Encontre a sua forma de externar a sua voz, encontre a sua forma de se colocar no mundo e se colocar para as pessoas que são importantes para você. Permita que essas pessoas entrem no seu mundo. Deixe que essas pessoas acessem você. Se abre. Para que de alguma forma isso aqui possa valer a pena de alguma maneira. Tá? E é isso. Eu espero muito mesmo que esse vídeo ajude de alguma forma. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido algum insight, tenha te proporcionado um mínimo de consciência sobre as suas escolhas, enfim. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Me conta aqui se te ajudou, me conta aqui se vocês querem que eu fale mais sobre esse tema ou qualquer outro tema. Se vocês tiverem ideias ou qualquer coisa nesse sentido, só deixar aqui embaixo pra mim, vai ser um prazer poder ajudar. E é isso, meus contatos estão todos aqui embaixo, se vocês quiserem falar comigo, tá? E é isso, espero muito ter ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo.